Oi, tudo bem? Tudo bom, Mauro? Bom dia, Fórum Café. Tudo bem que já está um pouco melhor se o Congresso Nossa. não estivesse aprontando para nós um monte, mas vamos lá, né? Você está em que lugar do território nacional ou mundial? Cada dia um cenário diferente. Então, Mauro, isso é a minha casa nova, com a estante que eu ainda não consegui arrumar, não consegui trazer os livros. Aí em Eu me Florianópolis? mudei em Florianópolis, Tua mãe está Ainda feliz? tá agoniada ainda, porque a gente ainda está montando os armários, aí não tem pia, por exemplo. Eu tô escovando o dente no chuveiro todo dia. Mas estamos ajeitando as coisas aqui. Então, provavelmente, quando eu conseguir arrumar essa estante, ela deve ficar A sendo o filharada nosso cenário gostou? sempre. Ah, sim, eles estão amando, que eles vão voltar a ter um quarto cada um, né? Que eles estavam dividindo o quarto Legal, aí. legal. Amei a estante. Diz ela que Ah, nem mas tá aquele uma quadro bagunça bonito. ainda. Aí tá Eu lindo. não sei. Ainda não consegui nem pendurar o quadro ainda tá embalado. O Ricardo Berzoini, grande Ricardo Berzoini, a seca nem começou, pois é, nem começou para valer, que ele diz aquele que é um brasilense, que está aqui em Brasília há muitos e muitos anos, vai ser entre agosto e setembro, o bicho vai pegar. E a Nina Puglia dizendo, eu amo a seca do Distrito Federal, sou calanga mesmo, mas já não chove há bastante tempo aqui. Há A última bastante vez tempo que eu aqui. tive aí, eu tive muita crise de rinite por causa da seca já. Um abração para o Berzoini. Hoje vamos almoçar juntos, vai ser uma alegria encontrar Ricardo Berzoini para um almoço logo mais aqui em Brasília. Vamos acompanhar, vamos sentar ali almoçar e manter o celular na sessão da Câmara para ir acompanhando a votação lá da MP da Esplanada. Helenira, querida, vamos embora? Vamos Bora. falar. Você aqui me perguntou se eu falei da Polícia e Universal. Não, não falei. O que é exatamente a Polícia Universal? Porque agora virou isso, né? Igreja quadrangular com skunk, que eu descobri ontem aqui pelo Marcelo Heiler, que é uma maconha super poderosa, nem sabia disso. Eu sou um inocente mesmo. Eu não sabia que a banda Skunk, que já nem existe mais, tem o nome dela por causa dessa maconha poderosa. E nem sabia É. disso. Não, E Mauro, aí, o que mais tem de polícia com Universal também? então, há 2 dias atrás, o The Intercept publicou uma matéria escrita pelo Gilberto Nascimento e pela Tatiana Dias, mostrando que o Edir Macedo está promovendo atividades formais em horário de trabalho com os policiais fardados, indo até essas atividades com as viaturas dentro de templos da Universal, de maneira massiva. O levantamento que eles fazem são mais de 70 encontros em 24 estados, incluindo não só as polícias, mas também o Exército e a Aeronáutica. E nesses encontros, eles teoricamente apresentam como se fosse uma doação da Universal de empréstimo do espaço para a polícia fazer seu trabalho de treinamento, de revisão de equipamento, de coisa desse tipo. Só que no início, eles fazem um momento que eles chamam de assistência espiritual e religiosa, de acolhimento dos e das policiais, e fazem uma pregação e entregam, distribuem livros e distribuem café e fazem acolhimento. E o que está acontecendo, na verdade, dizendo como as coisas como são, a estrutura de Estado brasileiro está sendo usada pela Universal para fazer doutrinação dos policiais, das policiais, de maneira que eles sejam cooptados pela ideologia opressora, discriminatória, persecutória, de uma determinada religião, desrespeitando a Constituição na laicidade do Estado, desrespeitando a Constituição na impessoalidade, na não permissão de você usar a estrutura de Estado para, enfim, oprimir as pessoas ou cooptar as pessoas para determinada ideologia. Isso é gravíssimo, né? Eles chamam isso de UPF, Universal Polícia, esqueci agora exatamente o nome, mas eles... tá aqui, Universal nas Forças Policiais, UFP. E eles fazem isso, estão fazendo isso de maneira sistemática, de modo a cooptar as forças policiais ainda mais para a ideologia fascista
da Igreja Universal e para o projeto de poder do Edir Macedo. E eles aproveitam da fragilidade, porque a gente também tem que lembrar que a esquerda, a gente sempre critica, e com boas razões, as estruturas policiais, mas a gente tem que lembrar que quem vive nessa situação certamente tem fragilidades emocionais, doenças mentais, né? A gente precisa lembrar que, por exemplo, tem mais policiais mortos por suicídio no Brasil, ou pelo menos no Rio de Janeiro, do que mortos em combate, né? Isso significa que eles estão em frangalhos, e isso significa que eles são muito suscetíveis à cooptação dessa ideologia. Só que essa ideologia é uma ideologia misógina, é uma ideologia racista, é uma ideologia LGBT-fóbica, ou seja, eles estão construindo o projeto de poder da Universal através da cooptação ideológica e religiosa dos mercadores da fé para fazer um trabalho e virarem uma força armada desse projeto. E isso é gravíssimo. A denúncia que o The Intercept construiu a partir desses dois repórteres é uma coisa que a gente vai ter que falar muito. É preciso imediatamente o Ministério da Justiça, os parlamentares, agirem para proibir essa prática. Além de ser uma perseguição, eu que sou a pessoa, né, que sempre fala da credonormatividade, essa obrigação que todo mundo tem de ser tratado como se tivesse crença em mitologias ou enfim, em respostas religiosas para as questões humanas, mas além de oprimir os ateus, os agnósticos certamente existem, nós somos poucos, mas imagina se você é uma pessoa de religião de matriz afro que tem sido atacada frontalmente, né, tratada como religião do diabo pela Universal e tem que participar de um culto desse. Aí eles dizem, não, mas a gente permite, a gente sempre diz que respeita a liberdade religiosa, ninguém é obrigado a participar. Só que se você leva todo mundo em horário de trabalho, diz para todo mundo, não, isso aqui vai durar 10 minutos, quem quiser sair pode sair e voltar depois. É lógico que as pessoas não vão sair, existe uma coerção social na própria forma como isso acontece. Então é gravíssimo. Coloquei a foto aqui, isso que vocês estão vendo não é um estacionamento da Polícia Militar de São Paulo. É o estacionamento do templo. Sede da Universal. Tá? E aqui, uma dessa sessão de doutrinação com os policiais fardados em pleno horário de trabalho, como você falou. O Gilberto Nascimento, grande camarada, amigo, eu vou trazer ele aqui mais adiante, porque ontem à noite ele esteve, no final da tarde e no começo da noite, ele esteve no Jornal da Fórum com Miguel do Rosário e contou essa história. Eu não tinha me lembrado, mas já 2 dias atrás a gente deu, né, logo depois que o Intercept deu, a gente apresentou um resumo da reportagem do Intercept, muito legal mesmo. O Gilberto é alguém que investiga a Universal há muito tempo e, por conta disso, sofre um processo atrás do outro da Universal. Ele é perseguido pela Universal, pelo esquema jurídico. Vocês imaginam o que é uma igreja bilionária colocando advogado sobre advogado para perseguir um jornalista, né? Que é que nem nós, né? É um classe média. Você imagina o que é que tem que se defender, e essa estratégia que eles usam, né? Abre um processo em São Paulo, abre outro processo em Florianópolis, abre outro processo em Brasília para te obrigar a ter que ir se defender viajando de lugar em lugar com dinheiro que você nem tem para isso, né? Então, realmente é um escândalo. Não, esse troço é crime de responsabilidade, quebra a laicidade do Estado, desrespeita todo mundo e, principalmente, né, a gravidade disso. Você está construindo uma Al-Qaeda a partir da força policial, uma força extremista, fanática, religiosa. Eu tô apavorada. É tipo The Handmaid's Tale, é por aí. É isso aí, Joaquim Silvino, é isso aí. Agora, gente, importante, deixa eu contar uma coisa que talvez as pessoas não saibam. Isso está acontecendo em São Paulo, onde tem um governador chamado Tarcísio, que é dessa turma, é dessa gangue aí. Isso aí, não imagine que está sendo feito a revelia, que ele não sabe, não. Está sendo feito em acordo com o governo do Estado. Não, então, mas são 24 estados. O estado que tem mais encontros é São Paulo, mas eles conseguiram encontrar 24 estados onde isso está acontecendo. Isso é gravíssimo. Até no Rio Grande do Norte, que a governadora é a Fátima Bezerra, eles encontraram. É muito grave. É isso aí. Nós estamos formando núcleo fundamentalistas terroristas dentro das polícias. Gente, tá difícil. Que temporada
nesse país. Ontem à noite, Helenira, durante o dia a gente viu a inquisição contra o MST e à noite nós vimos a aprovação do marco temporal. Eu queria chamar a atenção mostrei mais cedo, antes de você entrar, 2 vídeos. Entrevistei o Nilton Tato, ele está tendo uma participação destacada, mas o fato é que a liderança na confrontação com esta bancada da bala, mais a bancada ruralista, está na mão das mulheres, né? É um trio de mulheres ali que está na linha de frente. Sâmia e Thalíria e Gleisi Hoffmann. E quando a gente vê o que aconteceu ontem no plenário da Câmara, foram de novo as mulheres que fizeram a linha de frente no combate a esta aliança do marco temporal, né, para aprovação do marco temporal. É impressionante como... E aí é o seguinte, já tem uma ação do Ministério Público por violência política de gênero contra o presidente da CPI, o tal do tenente-coronel Zucco, dos republicanos, por cortar o microfone da Sâmia. Ontem foi a vez do Ricardo Salles, que a rigor nem deveria ter o controle dos microfones, ele não é o presidente da CPI, também cortou o telefone da Sâmia. Então, todo tipo de agressão contra essas mulheres que resistem, né, Helena? E é difícil a gente pensar, né, Mauro, que só tem 17% de mulheres na Câmara. E sendo uma minoria numérica absoluta, é uma maioria na fala em nome do povo. É por isso que, não sei se você sabe, eu acho que eu já falei aqui que nos Estados Unidos existe uma parte do movimento da direita, extrema-direita, que levanta a possibilidade de acabar com a emenda 19 para retirar o direito de voto e de ser votado das mulheres, porque historicamente eles analisaram e que a maioria das mulheres, tanto ao votar quanto ser votada, defendem os interesses da maioria do povo. E aí eles estão, mesmo mulheres de extrema direita, estão dizendo, não, eu sacrificaria o meu próprio direito em nome de a direita ganhar. E isso é muito doido, né? É um enfrentamento muito violento, ele é brutal fisicamente. Quando você conversa, a Thalíria está sendo processada no Conselho de Ética já pelo Ricardo Salles, né? Por dizer a verdade. E dizer a verdade é muito perigoso, principalmente quando vem da boca de uma mulher preta contra um homem branco rico e poderoso. A gente percebe a postura, né? Ela é fisicamente violenta, ainda que ele não esteja socando a cara dela, mas quando você vê, né, esse negócio de cortar o microfone, de levantar e ir para cima, de dizer você não vai falar o que você quer, e a forma... a Sâmia mesmo, ela fez um levantamento, né, de que, na verdade, a pessoa criminosa, invasora, que eles estavam procurando, estava do lado deles, e não em quem eles estavam fiscalizando no Pontal do Paranapanema, porque a mulher que é processada, perseguida pela polícia, por estar desrespeitando leis, e a história do Tarcísio está vendendo os terrenos a preço de banana só para os amigos proprietários que já são latifundiários, né? Tudo isso se repete. E aí eu não consigo, né, Mauro? Eu tenho que dizer que toda vez eu vejo de novo aquele Brasil fundado sobre o estupro, a escravidão e as capitanias hereditárias agindo, e essa CPI do MST é uma festa disso, né? Porque são os grandes latifundiários, que são herdeiros das capitanias hereditárias, que são escravocratas, então, que acham que as pessoas que trabalham no campo não podem ter direito nenhum, não podem ter a própria terra, não podem decidir o que vão plantar, tem que estar submetidos aos interesses. Aí também, para quem leu Totorado, né? Eu sempre troco o nome desse, que é do Itamar, é uma demonstração disso, né? De como as pessoas que vivem no campo, na verdade, são tratadas como escravos, porque elas vivem no terreno de supostamente alguém que, na verdade, é um terreno invadido por alguém muito rico que não é punido por ninguém. Esse alguém sempre trata como um favor deixar aquelas pessoas ali trabalhando e produzindo para ele, e ele se apropriando da maior parte do que é plantado, sem pagar salários, sem respeitar direitos trabalhistas e tal. E esses caras fazem isso no Pontal do Paranapanema, e eles acham inadmissível que o MST tenha sido o movimento que foi lutar e obrigou alguns deles a respeitar a lei em alguns momentos. E a postura da Sâmia, da Thalíria e da Gleisi realmente tem sido a postura, primeiro, gigante, né,
de mulheres enfrentando esses caras em conjunto, eles todos gritam, eles cortam o microfone, eles ofendem, e para poder defender o interesse de quem produz comida para a gente comer, né? E comida de verdade, comida sem agrotóxico, comida. Porque às vezes as pessoas, não sei se chegam a pensar nisso, né? Deus não botou as cercas na terra, né? Foi um ser humano, ou foram alguns seres humanos que botaram a cerca na terra. A terra, ela tem a possibilidade de produzir, e a forma como ela foi apropriada historicamente por alguém está em questão. E a reforma agrária foi feita, em geral, por revoluções burguesas ou por processos de independência que acabavam com as monarquias, porque só os monarcas diziam que eram donos da terra porque Deus mandou, né? Porque Deus me deu. Então, é impressionante o que está acontecendo no Congresso. Eu acho que é explicitar, né, o conflito que o Brasil sempre viveu nos cantos do campo, com muita gente morrendo, é botar ele às nossas vistas. E, de um certo ponto de vista, isso é uma vantagem, porque é preciso que todo o Brasil veja o que está acontecendo há 500 anos no campo brasileiro. Helenira, a gente tem se encontrado pouco, mas se encontrou algumas vezes já aqui em Brasília. Você pelo Sindicato Nacional das Servidoras e Servidores, professoras e professoras das escolas federais, e eu aqui na condição de jornalista da Fórum. Eu estava comentando mais cedo, encontrei ontem um amigo jornalista que cobriu a campanha do Collor comigo. Portanto, estou falando de 88. Eu cheguei um pouco antes, cobri a Constituinte, 87. Sempre teve chantagem, sempre teve achaque, sempre teve... Estava falando, né? Um dos principais líderes do Collor no Congresso era o deputado Cleto Falcão, que era conhecido nos corredores como deputado Clepto Falcão. Né? Sempre teve negociata. Mas o que está acontecendo agora, o nível que está acontecendo, é muito impressionante. O Lira controla as 5 CPIs que estão em andamento. Ele controla... Gente, vocês não sabem... Estou falando. Ele tem um domínio sobre a CPI do golpe muito grande. Foi ele que vetou o Lindbergh, ele que vetou o Janones, e ele que mandou o recado para o Renan e o Eduardo Braga que se eles ousassem entrar na CPI, se candidatar a presidente da CPI, eles iriam derrotá-los e eleger o candidato dele, que é o Arthur Lira e Arthur Maia, que foi eleito e que mostrou as garras ontem à noite. Ele é o relator do marco temporal, fez um discurso genocida ontem ao relatar o marco temporal. Ele controla a CPI do MST. Ele controla a CPI dos jogos. Ele controla a CPI das Americanas. Está meio discreta. Gente, vocês não sabem o que é uma CPI contra empresários bilionários. Vocês não sabem o que rola ali dentro. Vocês não sabem o que rola ali dentro. Né? Aí ele controla, tem uma CPI que não foi instalada ainda, mas é bom a gente ficar de olho, que é a 5ª CPI. Nós temos, então, 3 CPIs na Câmara, né? MST, Jogos e Americanas. Tem uma CPI mista, que é a do 8 de janeiro, e tem uma que não foi instalada ainda, mas é bom a gente ficar esperto e espertas. É a CPI das ONGs no Senado. Essa CPI tem como objetivo fazer o que estão fazendo com o MST na Câmara, fazer o mesmo no Senado, com essa conversa de que as CPIs são financiadas pelos Estados Unidos, as ONGs são financiadas pelos Estados Unidos, é para ir para cima das ONGs. Então, assim, e o Lira controla tudo. O Lira controla tudo. Então, vamos seguir o rastro do dinheiro, como se faz nos crimes, né, Helenira? Você olha a CPI do MST, o objetivo ali da aliança Lira, bancada da bala e bancada ruralista, é encurralar o MST e avançar sobre as áreas devolutas, como a Samia mostrou. Áreas devolutas são áreas públicas que devem ser destinadas à reforma agrária e à preservação do meio ambiente. O Tarcísio começou essa ofensiva, eles estão vendendo as áreas devolutas que são invadidas por essa turma. A gente olha a aprovação da destruição do projeto de lei lá que prevê a destruição da Mata Atlântica. Helenina, tem o principal é um item ali, que é a permissão de você fazer passar gasoduto por dentro da Mata Atlântica, sem fazer estudo de impacto ambiental e podendo destruir até mata primária. Quem é que está por trás disso? Rubens Ometo,
da Cosan, uma das maiores empresas do Brasil, e um dos maiores empresários do Brasil, que foi da OAS, que é o Soares, o Carlos Soares da Bahia, que circularam pelo Congresso na semana anterior. Helenira, o que teve de conversa com deputados na semana anterior para aprovar, e é isso, é para poder viabilizar a passagem do gasoduto. Aí a gente vai olhar o marco temporal. Qual é o objetivo do marco temporal? É reduzir ao mínimo a extensão das terras indígenas, na verdade, liquidar com as terras indígenas, para liberar essas terras para os ruralistas. É money, grana, plata, é só isso o tempo todo, né? Só isso o tempo inteiro, mas isso matando muita gente no meio do caminho, né? Para poder essas poucas pessoas ganharem muito dinheiro. E a gente precisa lembrar, por exemplo, que o Pontal do Paranapanema foi o centro do enfrentamento do MST com os latifundiários na década de 80 e 90 toda, né? Era onde a coisa pegava mais, tem todos os processos contra o José Rainha, toda a perseguição, muita gente foi assassinada nesse meio de caminho aí, e o que a gente vê é exatamente o poder econômico agindo. E aí, assim, algumas pessoas, muitas pessoas têm me perguntado, mas é um parlamentarismo? A quantidade de poder que o golpe deu para o Lira, o que aconteceu, né? A burguesia brasileira não estava gostando da forma como os governos do PT vinham distribuindo renda, diminuindo o exército de reserva, conseguindo, enfim, diminuir a fome, aumentar o emprego, aumentar a industrialização, aumentar os direitos. A gente precisa lembrar, por exemplo, que durante os governos do Lula e da Dilma, a gente teve mais de 1.000 greves por ano, e a maioria delas, das categorias, conquistava aumento real nessas lutas. Então a burguesia olhou e falou, não, a gente não quer isso, a gente quer voltar ao regime de escravidão que a gente tinha. Aí teve a PEC das domésticas, e aí o que acontece? Eles dão o poder para o Milton Temer, para o Michel Temer, não dá muito certo, né? Ele fica ali com 3%, faz uma parte do trabalho sujo com a privatização, faz uma parte do trabalho sujo com a reforma do ensino médio, e, enfim, eles entregam para o Bolsonaro. A burguesia brasileira também não funciona muito bem, o Bolsonaro é muito complicado, ele encaminha as coisas de maneira... Para quem que a burguesia deu o poder agora? Para o Lira. Não conseguiu ganhar a eleição, não conseguiu impedir o Lula de se reeleger, entregou o poder todo para o Lira, veio entregando desde o golpe, né? Para a Câmara Federal. Fez isso com o Eduardo Cunha, para ele poder dar o golpe, depois com o Rodrigo Maia, mas o Rodrigo Maia segurou algumas coisas, e agora Arthur Lira virou o grande poderoso e o grande representante dessa burguesia escravocrata latifundiária brasileira. E aí, eu tenho ficado meio impressionado, porque as pessoas estão dizendo assim, o governo não fez nada, ou o governo o Lula devia estar dentro do Congresso ontem para impedir a aprovação do marco temporal. Gente, o governo não está conseguindo aprovar a medida provisória de instalação do governo. Isso, Mauro, você que acompanhou esse tempo todo, isso já aconteceu alguma vez? Algum Congresso alterar a medida provisória que instala a estrutura administrativa do governo que acabou de ser eleito? Eu nunca ouvi falar. Collor fez a estrutura administrativa que teve, Fernando Henrique fez a que quis, Lula fez a que quis no 1 e 2, Dilma fez a que quis no Temer, o Temer fez o que quis, o Bolsonaro fez o que quis. Pela primeira vez desde a redemocratização, o Congresso olha e fala, não, esse ministério que você quer dar tal poder, não vou dar. Esse órgão que você queria que ficasse aqui, eu não vou deixar. Nunca aconteceu. Isso significa que o Congresso está dando um recado claro para a sociedade brasileira. Nós mandamos mais que o Lula. Uhum. E aí, a sociedade brasileira... E aí tem duas coisas, né? Primeiro, o tanto que a gente falou para as pessoas fazerem campanha, votarem, organizarem o voto para deputado, deputada federal. As pessoas não se estruturaram para isso. Nem os partidos, nem as pessoas, nem os movimentos. A gente fez isso muito pouco. Eu lembro, vou falar do meu próprio caso. No sindicalismo dos servidores públicos, a gente fez algumas reuniões dizendo, gente, a gente tem que mandar a lista para os servidores públicos de quem votar para deputado e deputada, porque senão a gente está ferrado. Uhum. E não conseguimos, Mauro, não conseguimos. A maioria dos sindicatos disse, não, isso aí vai ser um absurdo, imagina,
Um monte de gente diz assim, não, mas é que eu vou votar no Joãozinho, na Mariazinha, porque ele é amigo do não sei quem, que ajudou meu filho, que trabalhou no não sei o que lá, que é do bairro, que nananã. Gente, sem olhar qual é o partido dessa pessoa, quem que ia ser eleito mesmo, sem montar estrutura, por exemplo, para superar a cláusula de barreira que agora tem no nome da pessoa, né? Porque antes você fazia coeficiente eleitoral, elegia o próximo da lista, não importa quantos votos ele tivesse. Agora já não aconteceu mais assim. O próprio tem que ter voto nominal de, no mínimo, 10 ou 20% do coeficiente eleitoral. Então, ninguém se atentou para essa mudança da regra, isso fez a esquerda. Aqui em Santa Catarina, o PT deixou de eleger mais um federal e mais um estadual por causa disso. Fez coeficiente eleitoral para eleger 3 federais e 5 estaduais e não elegeu o último, porque não teve estratégia para decidir concentrar os votos em alguém para poder eleger. Então, assim, isso é um problema mais pragmático e imediato, mas existe um problema estrutural. A burguesia olhou para o Lira e falou: você é o nosso representante legítimo, faça esse Congresso botar o governo Lula no lugar dele. E a gente só vai responder a isso, Mauro, se a gente realmente tiver uma organização estrutural social muito grande para fazer o contrário. O Congresso está jogando a gente nas cordas, a gente precisa jogar o Congresso nas cordas. E como que faz isso? Eles aprovaram ontem à noite o marco temporal, mas também a lei do Bolsa Família e também a lei do Vale Gás, que eram medidas provisórias, né? O que deixa claro? Que, como sempre, congressista tem medo do povo, porque de 4 em 4 anos ele tem que se submeter ao voto. O que isso tem que dizer para nós de concreto? Que a gente tem que se organizar e que o governo tem que fazer essa mobilização para manter o Congresso sob pressão. E como que faz isso? Não é do dia para a noite, porque percebam o seguinte, por exemplo, o marco temporal. O Lira um dia olhou e falou assim, eu vou votar amanhã o requerimento de urgência para votar semana que vem o marco temporal. Não é possível que a gente se mobilize a partir do momento em que ele agiu dessa forma. Não dá. O nosso, para a gente votar... Lenira, eu fui investigar essa história. A votação do marco temporal na semana passada foi precedida de várias semanas de mobilização discreta de ruralistas no país inteiro. Teve reunião, teve gente indo para Brasília. Essa coisa não é geração espontânea, nunca é. Não. A gente tem conversado muito sobre isso, né, Elenira? O governo Lula tem que ser um governo de mobilização, não pode ser um governo que funcione. Você tem me falado dessa ideia, a gente tem dialogado sobre isso. Um governo que opere no formato tradicional vai ficar encurralado até o fim, né? Exatamente, mas aí tem uma questão que é, pro governo ganhar e conseguir estruturar essa mobilização, é o governo que tem que pautar o Congresso, e não o contrário. Então, por exemplo, a gente viu a mobilização dos ruralistas. Qual é a vantagem para os ruralistas se mobilizar em relação ao MST, os indígenas, o MTST, os pequenos agricultores, os trabalhadores do campo se mobilizarem? A diferença é que eles mobilizam 30 pessoas deles, eles contratam mais 50, que são os lobistas para eles, e essas pessoas, quando ele chega lá na frente do deputado, ele olha e fala, milhões. Ele olha e fala, eu vou garantir a sua reeleição. Ele tem um poder econômico e um poder político, eu vou fazer você aparecer na Globo. Porque a Globo hoje é um meio de comunicação, uma agência de publicidade dos interesses do que realmente dá dinheiro para os marinhos. E o que realmente dá dinheiro para os marinhos é especulação financeira e agronegócio. Não é a Globo. A Globo vive no vermelho. Eles mantêm ela funcionando porque ela é a agência de publicidade dos interesses dele. Então, o lobista que vem pelos ruralistas pode oferecer isso para um deputado. Eu vou fazer você aparecer, eu vou fortalecer você, porque eu tenho acesso à agência de publicidade do agro pop, o agrotech, o agro sei lá o quê, né? Então, isso eles têm, nós não temos a Globo, nós temos o 247, o Fórum, o DCM, o nananã, mas não alcança, não tem nem como comparar. E nós não temos dinheiro, poder econômico. Né? Então, para funcionar, o que a gente tem que fazer? O governo tem que pautar. E para o governo pautar, ele tem que fazer isso em acordo, de maneira combinada com os movimentos sociais, com os sindicatos, com as centrais sindicais. E tem que fazer isso
pensando uma forma de uma mobilização. Então, o que a gente tem proposto, né, Mauro, conversado sobre por exemplo, o governo pautar a fome. E aí, ao fazer isso, que assim, a gente comentou, né, cadê o Wellington Dias? O cara que tem a principal pauta do governo na mão, sumido. Não fala, não aparece em evento nenhum, a gente não vê a divulgação de um programa, de um projeto, não vê ele ser entrevistado por quase ninguém. Cadê o Wellington Dias? Mas o que acontece? Vamos pautar a fome. Então o governo tem que pautar a fome por 1 mês. Daqui a 3 meses eles começam a se organizar. Hoje chama o MST, o MTST, chama as organizações das assistentes sociais, as ONGs, as igrejas. A campanha da fraternidade da Igreja Católica não é sobre fome? Chama o Papa, literalmente, chama o Papa. Chama o padre Júlio Lancelotti, organiza, pensa, como nós vamos fazer? Aí marca um dia, assim, igual fazia o dia D da vacina. Hoje é o dia de mutirão, todas as pessoas vão para a rua para ajudar pessoas em situação de rua a se cadastrar no cadastro único, a distribuir comida, a organizar as pessoas. E aí bota todo mundo em movimento. E aí junto... Com uma questão, Lula à frente. Lula à frente. Lula dando entrevista, Lula indo conversar com o Papa, Lula indo visitar morador de rua, Lula indo visitar distribuição de comida, Lula fazendo a mobilização, Lula fazendo live, conversando com as pessoas, né, uma comunicação massiva sobre isso durante o mês inteiro, né, visita de gente importante, jogador de futebol, traz o Vini Júnior para discutir a escola que ele está montando lá na cidade dele, não sei o quê, e para mostrar como faz uma mobilização, inspirada em três movimentos que eu acho que são importantes. As próprias campanhas da fraternidade, a ação da cidadania contra a fome pela vida e as missões que o Hugo Chávez fazia, né? Então faz isso. 1 mês, 2 meses do governo fazendo isso todo dia. E aí, quando fizer tudo isso, manda um monte de projeto de lei sobre esse assunto para o Congresso e pressão para cima do Congresso para aprovar. Depois, passa o outro mês, aí é o mês da escola. Aí nós vamos fazer mutirão de alfabetização, nós vamos defender as escolas, nós vamos abraçar as escolas contra os ataques, nós vamos... Aí manda os projetos de lei de aumento do investimento da escola, de tirar a educação do arcabouço fiscal, de tirar o Fundeb do arcabouço fiscal. Vai para cima. Com o Lula à frente, visita a escola, traz a Malala. A Malala veio no Brasil. Cadê? Isso tinha que ter sido. Passou em brancas nuvens. Traz a Malala, traz as lideranças, aquele cara de Bangladesh, as lideranças mais importantes sobre a questão da educação no mundo, traz os Chomsky, sei lá, bota uma gentarada, traz os hollywoodianos que tiver a ver. No outro mês, preservação ambiental. Traz o Leonardo DiCaprio, faz tudo de novo. Entendeu? Nós vamos, cada um plantar árvore, nós vamos levantar, limpar o rio vou fazer mutirão. Isso tudo com prefeitura, com empresa, com igreja, com ONG, com chamado, convocado pelo governo, mas primeiro, antes de fazer, organizado com os movimentos sociais. Tanto a pauta que você vai colocar... E aí inverte o jogo. Uhum. A gente precisa inverter esse jogo. O governo está sendo pautado o tempo inteiro. E ontem, a história do Maduro. Gente, o fato do Maduro estar no Brasil é fundamental. Mas o governo fez sozinho. O governo não fez uma campanha de comunicação. Todo mundo sabia que a mídia corporativa ia cair de pau. Alguém tinha alguma dúvida? Faz uma campanha de comunicação dizendo: o Brasil e a Venezuela são países irmãos. O Brasil e a América Latina são países irmãos. E aí mostra as eleições que tem na Venezuela a cada 2 anos. Mostra os caminhões de oxigênio que o governo venezuelano salvou vidas de brasileiros em Manaus. Mostra, sei lá, entendeu? Mostra o gasoduto que tinha. Enfim, não sei. Mostra a parceria que o Brasil tem que fazer com a Venezuela em relação à questão do petróleo. Faz a campanha preparando antes. A gente não tinha combinado antes, né, Helenira? Porque é o seguinte, fora do ar, a gente conversa, e conversa bastante, a Helenira trouxe essa ideia, e a gente tem elaborado juntos essa ideia, porque o pessoal, vocês criticam muito. Não,
a gente critica porque a gente quer melhorar esse governo, a gente quer que o governo dê certo, a gente quer que o governo funcione, a gente não quer ver o governo nas cordas, chantageado, submetido à extorsão do Lira. A gente não tinha nem combinado que ia contar essa história toda aqui, mas é isso, estamos tentando pensar um jeito de ajudar o governo. Né? A Luciana Zero, Helenira no lugar do Pimenta. Não, não é Helenira no lugar do Pimenta. Tem que ter uma estrutura que seja paralela do governo, a paralela à estrutura tradicional do governo que interaja e que possa ser essa mola propulsora de processos de mobilização. Maria Sá Xavier dizendo, eu vi Malala com aquela potência de comunicação e o governo nada. Paulo Oliveira, essa menina tem que estar no lugar da velharia da esquerda. É isso, a gente está muito angustiado, de fato, com a situação, então, né, a gente vai buscando... E aí, na contramão, Mauro, essa semana o Paulo Pimentel deu uma declaração de as redes sociais não são o principal meio de comunicação do governo. Aí você fala, mas, gente, quais que são, então? Como que está fazendo? Com quem que está conversando, né? Assim, eu fiquei apavorada, sério, quando eu li isso. O Pimenta enfim, é um valorosíssimo deputado, militante nosso, tal, mas, gente, eu vou repetir uma coisa que eu já falei aqui. Vocês sabem quais são as redes sociais da juventude? Porque elas não são as que a gente conhece, são outras. Tem governo falando com a juventude no TikTok, na Twitch, no Discord, no Reddit, sabe? A juventude foi muito importante. As mulheres na periferia e a juventude foram os dois grandes núcleos que elegeram Lula. As mulheres na periferia e a juventude. Cadê o governo falando com esse povo? Uhum. Sabe? Aí o que esse povo... Aí tá fazendo uma coisa que eu tô preocupadíssima, que é o seguinte, o grande ponto de participação que o governo organizou, e que tem que ser feito, eu não estou dizendo que não tem que ser feito, é o plano plurianual participativo. Só que como está estruturado? Tem um site em que você pode botar sugestões do que você acha que o governo tem que fazer e está tendo audiências públicas nos estados para as pessoas dizerem no que o governo tem que investir o dinheiro. O que vai acontecer, Mauro? As pessoas vão escrever, eu quero que conserte não sei o quê, eu quero que melhore isso, eu quero que melhore o salário dos servidores, eu quero que conserte a escola, eu quero que... 90% dessas demandas não será atendida, porque não é possível. E quando for atendida, ela vai ser atendida com um delay muito grande. A pessoa escreveu que quer a creche hoje, a creche vai aparecer em outro bairro na cidade dela daqui a 3 anos. As pessoas vão ter uma sensação de eu reivindico e não sou escutado. Isso vai aumentar o problema do governo. Porque as pessoas vão se distanciar. Se você chamar as pessoas para participar de mutirão de uma grande campanha em que no final um posto de saúde vai estar pintado, o rio vai estar despoluído, ela vai ter atendido aquela pessoa que ela vê no sinal toda semana, todo dia quando ela passa. É diferente você fazer parte do processo. É isso aí. Legal. Ideias, propostas, projetos. Todo mundo quer ver esse governo dando certo. Muito certo. Muito certo. Helenira Vilela, obrigado. Boa arrumação na casa nova. Beijão para sua mãe. Filharada aí. Valeu. Até beijão, Mauro. Beijão, comunidade. Até semana que vem.